Bem, pessoal, neste vídeo nós temos, assim como em outros, um cilindro duplação com uma válvula 5 vias de duplo solenoide, porém o foco aqui é apresentar um elemento de processamento de sinal que é o relé temporizador, ou apenas chamado também de temporizador, aqui representado por K1. Nós não temos neste circuito nenhum relé auxiliar, nenhum contator auxiliar, então o nome, a terminologia K1, ela pode ser aplicada ao temporizador. Se nós tivéssemos outros relés auxiliares, contatores auxiliares e mais temporizadores, esses elementos todos de processamento de sinal, eles seriam identificados, cada um deles, como K1, K2, K3, K4 e assim por diante. Então, na verdade, aqui no nosso circuito, nós temos dois elementos de entrada de sinal, que são o botão de impulso S1 e o sensor mecânico 1S2, que verifica que o cilindro está avançado. Nós temos dois elementos de saída de sinal, que são o Y1 e o Y2, que comandam a nossa eletroválvula. E nós temos, então, como eu já falei, o elemento de processamento de sinal, que é o temporizador K1. Aqui, a simbologia do nosso temporizador indica que é um temporizador com retardo na energização, também conhecido como temporizador ao trabalho ou temporizador on delay. É o tipo de temporizador que, ao ser energizada sua bobina, ele contará um tempo e após este tempo ele inverterá os seus contatos. Então, no caso deste circuito, nós temos aqui um contato normalmente aberto do temporizador, tipicamente identificado como 15 e 18, a entrada e a saída do contato. E esse temporizador tem aqui a sua bobina A1 e A2. Então, aqui no simulador está a nossa bobina com o valor 1, isto indicaria em princípio 1 segundo, porém, como eu coloquei no simulador um fator de lentidão de 10 vezes, para que os movimentos dos contatos e do cilindro sejam um pouco mais lentos para facilitar o acompanhamento da simulação, então essa configuração de 1 segundo, na prática, ela acabará demorando 10 segundos. Então, aqui, durante a execução, o que nós teremos na verdade? Pressionando o botão S1, energizará o solenoide Y1, que faz o avanço do cilindro. O cilindro avançando acionará o sensor 1S2. O sensor 1S2, ele não fará diretamente o retorno do cilindro. O que o sensor fará será o acionamento da bobina do nosso temporizador. Então, o cilindro avançou, acionou e enquanto avançado mantém acionado o sensor 1S2 e a bobina do temporizador estando energizada irá iniciar a contagem do tempo. Quando o tempo estiver finalizado, o contato K1 do temporizador K1 irá fechar, aí sim então energizando o solenoide Y2. Este solenoide, por sua vez, fará o retorno do nosso cilindro 1A. Como o cilindro 1A retorna, ele desaciona o sensor 1S2, que abre o seu contato e desenergiza a bobina do temporizador. Desenergizando a bobina do temporizador, o tempo zera, o tempo reseta, né? E o contato volta à posição normal aberta, desenergizando o solenoide Y2 e ficando preparado para o próximo ciclo. Então, vamos lá fazer um teste, um breve toque no botão de impulso S1, avança, está contando o tempo, o sensor permanece acionado pela haste do cilindro. Quando acabar o tempo, o contato K1 fechará. Então, se percebe que o contato de K1 ele fechou e rapidamente abriu, porque a haste do cilindro começou o retorno, iniciou o retorno, desacionando o sensor, que por sua vez desaciona a bobina.
Novamente aqui um teste, um breve toque no S1, tempo sendo contado, e aciono o retorno. Então, esse circuito aqui, ele possibilita um retorno automático do nosso cilindro, porém com um retardo. Então, ele, ao acionarmos o botão de comando do circuito, o cilindro avança, aciona o sensor, aguarda um tempo e retorna.